Olá, paz seja com todos. Estamos iniciando a escola bíblica e queremos aqui aproveitar esse momento para debater sobre a palavra de Deus, sobre discorrer sobre os ensinos da palavra de Deus para o fortalecimento da nossa fé, para ampliar o nosso conhecimento e para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado em nós. A paz para o irmão Legilson, está de plantão, mas está aí acompanhando a gente, né? Que Deus possa abençoar a sua jornada de hoje. A paz também para a irmã Rose e família. A paz para os demais que forem chegando, acessando e acompanhando esta aula. Hoje, dando sequência à série de lições sobre espiritualidade cristã, nós vamos para a aula número 5, que tem como título Compreendendo o Poder do Pecado. E afinal, o pecado tem poder? Qual o poder do pecado em nossas vidas? Qual o domínio que o pecado exerce sobre nós? É sobre isso que nós vamos discorrer nessa aula de hoje. A leitura está em Romanos capítulo 7, versículos 7 a 25. Mas vamos ler aqui apenas o versículo 14 do capítulo 6, para contextualizar, porque a leitura é longa, né? Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Amém. Oremos. Pai amado, bendito, soberano, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos, Senhor, neste momento, que Tu venha abrir o nosso entendimento. Fortaleça a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé e dai-nos, ó Deus, a ação da Sua glória. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. A leitura de hoje mostra sobre a luta que nós temos constantemente entre nós mesmos, entre a nossa mente e os nossos membros. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 também de Romanos. Aliás, a carta aos Romanos é o melhor estudo doutrinário sobre o pecado. A carta aos Romanos, o apóstolo Paulo discorreu sobre a lei, discorreu sobre a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos diante da nossa condição pecaminosa, e ele destaca então a importância do sangue de Jesus, a importância da morte de Jesus ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos então ser salvos de toda a condenação promovida pelo pecado. Então, a carta aos Romanos é um estudo doutrinário importantíssimo que todo cristão deve fazer. Portanto, ler e meditar a carta aos Romanos vai nos tornar mais santos, mas não vai nos dar ainda aquela compreensão total, né? Mas nós precisamos continuar buscando no Senhor, fortalecendo no Senhor, para que nós possamos então conseguir força para dizer não. E a carta aos Romanos orienta muito sobre isso, né? Falando de como deve ser o nosso proceder, a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos, a importância da morte de Cristo ali na cruz do Calvário, e fala também sobre a maior das esperanças, que é a nossa ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também um dia estaremos ressuscitando para viver eternamente no descanso do Senhor. E aqui no capítulo 7 da carta aos Romanos, a partir do versículo 7 até o 25, é interessante que o apóstolo Paulo ele faz uma comparação da lei e do pecado. Ele discorre dizendo que a lei revela o pecado. Se não conhecer a lei, não vai conhecer o pecado. E por isso a pessoa se afunda cada vez mais por não saber que está pecando. E aí entra aquela questão, né? Ninguém é impune por inocência. Ninguém é impune por ignorar a lei, por não conhecer a lei. Mas pelo contrário, não conhecendo a lei, você vive intensamente no pecado, e isso é extremamente prejudicial para a sua vida espiritual, é extremamente prejudicial para o seu relacionamento com Deus. No versículo 24, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que é desventurado? É ao contrário de aventurado, de bem-aventurado.
ou seja, amaldiçoado, né? Em outras palavras, Paulo quis dizer assim: amaldiçoado o homem que sou, quem livrará meu corpo da morte? Ele deixa claro aqui nessa frase todo o contexto do capítulo 7 de Romanos. Quem nos livrará da morte, né? Da morte espiritual, da morte eterna, que é promovida pelo acúmulo de pecado em nossas vidas, porque o próprio apóstolo Paulo escreve também que o salário do pecado é a morte, né? E no versículo seguinte, no versículo 25, depois de dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Já no versículo 25, que é o versículo seguinte, ele responde, né? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, só Cristo pode nos salvar. A salvação só nos chega através de Jesus Cristo. Então aquela morte ali naquela cruz foi suficiente para a remissão dos nossos pecados. Aquela morte ali na cruz nos livrou de todo o mal, tirou de nós toda aquela condenação, tirou de nós todo o sofrimento momentâneo e o sofrimento presente. Porque quando a lei nos revela o pecado, ela nos alerta para fugir dele, para fugir do mal. Ao revelar o pecado em nós, a lei, que é a palavra de Deus, ela nos alerta a fugir do mal. E isso é muito importante para nós, porque assim nós conseguimos administrar os nossos pensamentos, administrar as nossas atitudes, de maneira que possamos então fugir do pecado. E esse é o dever do cristão: fugir do pecado, não ter parte com o pecado, não ter uma convivência íntima com o pecado. O dever do cristão é fugir de toda aparência do mal. Aqui na lição, né, vamos aqui para a lição, a introdução diz, né? A nova vida em Cristo traz alegria, mas também leva o crente a experimentar uma constante batalha entre o ideal e o real. A vida cristã, ela nos traz paz, ela nos traz alegria, ela nos traz comunhão com o Senhor, ela nos coloca mais perto do Senhor, ela abre o nosso entendimento, ela desperta em nós o amor, que é a essência do cristianismo. Porém, o nosso corpo continua preso ao pecado, o nosso corpo continua desejando as coisas que não agrada a Deus, o nosso corpo continua tentando viver uma vida de constante pecado. E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele fala que essa luta interior contra o pecado é uma luta da nossa nova consciência, uma nova consciência revelada através da palavra de Deus, lutando contra os nossos membros, contra as partes do nosso corpo. Então, caracteriza que é uma batalha espiritual, é uma luta entre o nosso espírito e o nosso corpo. Assim, nós precisamos de alguma forma, nós precisamos de alguma maneira preparar o nosso corpo, preparar a nossa alma para que nós possamos então viver em plena comunhão com o Senhor. Amém? Paz também para o nosso irmão Mário acompanhando, que Deus abençoe ele e família. A paz também para a irmã Aldenira, que também está interagindo, participando conosco, e aos demais irmãos e irmãs que também estão acompanhando essa aula ao vivo ou gravada depois, né? Vamos lá, dando sequência aqui, né? A nossa forma de lutar contra o pecado é fazer a vontade de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos. Não tem outra maneira de você se livrar do pecado, de você se livrar da condenação eterna, de você se livrar daquela prática pecaminosa, se não for através da palavra, se não for em convivência com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a guia da nossa vida, é o que nos conduz, é a instrução primeira de nossa vida, para que nós possamos então
seguir adiante, né? Nas leis sociais do nosso país, tem o direito constitucional, que é baseado nas leis que constam ali na Constituição da nossa República. E todas as demais leis do país têm que estar em harmonia com a Constituição da República. Senão, não vai ter valor, vai ser considerada nula. Portanto, o princípio da lei de um país está na Constituição da República. A mesma coisa para nós cristãos. Qualquer outra lei na nossa vida, qualquer outra regra na nossa vida, qualquer outra condição em nossa vida, tem que partir da Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é o que nos orienta, a Bíblia é o que nos inspira, a Bíblia é o que nos direciona. Portanto, nós precisamos ter a Bíblia como a principal condução de nossa vida, como a orientação maior de nossa vida. E através dela, nós vamos acrescentando todas as outras instruções, todos os outros ensinamentos, acumulando e acrescendo para que nós possamos assim também nos formar em graça e em conhecimento. Louvado seja Deus. A paz também para nossa irmã Maria Antônia Schaefer, lá em Humaitá, no Amazonas, acompanhando a gente. Que Deus possa abençoá-la grandemente, juntamente com toda a família. Pois bem, vamos lá, né? Como pode então alguém ser liberto do pecado, considerando que o pecado tem domínio sobre nós, considerando a força do pecado contra nós, né? Tivemos um problema aí que apagou a luz, né? Mas tudo bem, vamos lá. Por que o pecado tem poder? Vamos entender essa razão, esse motivo em nós, né? A paz também para a nossa irmã Luciana Gomes, lá em Portugal, né, acompanhando a gente. Que Deus possa continuar abençoando ela, o esposo, a filha lá em Portugal, né, que possam continuar desenvolvendo lá em todos os sentidos. Deus seja louvado. Porque o pecado tem poder? Primeiro, por causa do pecado original. O ser humano ele já nasce com a natureza pecaminosa. Então não pense você que a criancinha nasce sem esse instinto pecaminoso. Pelo contrário, desde de pequenininho, desde o berço, o ser humano ele já vem com essa natureza pecaminosa, ele já vem com essa tendência de pecar. Você pode observar que criancinhas também pecam, criancinhas também contrariam a lei de Deus, né? Mesmo que em menor escala, mesmo que de forma pequena, mas mente, né? Mente ali para os pais, para esconder alguma coisa, alguma vontade, alguma arte, briga com outra criança, né? Contenda ali com o priminho, com o irmãozinho. Então ali você já vê a natureza pecaminosa revelada no ser humano. Então desde a primeira infância, desde criança, o ser humano ele já vem propenso ao pecado. E por isso nós precisamos ficar atentos, porque o pecado original ele habita em nós e a todo momento da nossa vida essa natureza pecaminosa ela tenta florescer, ela tenta estar dominando o nosso corpo, dominando a nossa vida. Com o pecado de Adão e Eva lá no Éden, toda a natureza humana se tornou corrompida. Todo ser humano se corrompeu, todo ser humano se tornou, portanto, um pecador. Então, através daquele pecado, ali no Éden, toda a humanidade tornou-se impura. E assim, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Então, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos lá, aproveitando a situação, né? Porque o pecado tem poder. Satanás e seus emissários estão determinados a trabalhar para manter cada pessoa sobre a sua penalidade, né? A luta constante e diária de Satanás e de todos os seus anjos caídos, né, todos os demônios, é fazer com que nós rebelamos contra Deus, contrariamos a vontade de Deus, que pecamos contra Deus. E essa luta ela é diária, ela é constante. Satanás passa o tempo todo tentando fazer
cada um de nós contrariar a Deus. E às vezes ele consegue, né? E tem momento que ele consegue. Ele não desiste, ele fica ali persistindo, até que um momento a gente não resiste e cai, até que um momento a gente desiste e peca, né? De tanta tentação, de tanto o inimigo provocar e tentar colocar isso em nós, a gente acaba cedendo a um ou outro pecado. Quando alguém aceita Cristo, ele recebe a salvação. O reino das trevas, ele perde a batalha, e o cristão, a pessoa que aceita Cristo como Senhor e Salvador e passa a viver a fé cristã, essa pessoa então, ela vive uma nova natureza, né? Fortalecida pelo Espírito Santo, fortalecida pelo poder de Deus. E assim, essa pessoa, ela consegue a partir de então resistir ao mal. E a palavra de Deus orienta, né? Resistirás ao pecado resistirás a Satanás e ele fugirá de vós, né? Resistirás ao pecado e ele fugirá de vós. Resistirás àquilo que é errado e isso vai fugir de vós. Seja lá como você queira dar o sentido da palavra, o despertamento é o mesmo, né? Parte de nós essa resistência, parte de nós o dever de resistir ao mal, de resistir ao pecado, de não permitir que o inimigo venha obter força sobre nós. Pelo contrário, o Senhor nos deu o Espírito Santo para que ele habite em nós, para que ele nos dê força e domínio para combater todo o mal, para fugir de todo o mal, para ter o despertamento de todo o mal. Ainda sobre por que o pecado tem poder, vamos ver agora onde está a força do pecado. O apóstolo Paulo explica que o pecado sempre existiu, mas não era reconhecido pelo homem. Através da lei, o pecado é revelado em nós. Então, a Bíblia, ela é a reveladora dos nossos erros, das nossas falhas, não para nos condenar, mas para nos despertar, para sair daquela condição, para nos arrepender, para confessar ao Senhor e para fugir de toda aparência do mal, né? Que nós possamos então, diante da graça, diante do poder de Deus, conhecer cada vez mais, entender cada vez mais e fortalecer cada vez mais, né? Que nós possamos então compreender a graça e o poder de Deus através da revelação da lei. É através da lei que o nome do Senhor é louvado e glorificado, é através da lei que o poder da graça se estabelece em nós. Então, por que o pecado tem poder? Por causa do pecado original, que vem lá desde o Éden, por causa do aproveitamento de Satanás da nossa situação, ou seja, Satanás aproveita os nossos vacilos e aproveita as nossas fraquezas, e porque o pecado exerce uma lei, uma força que só a lei pode conter, né? Que só a lei pode nos ajudar a livrar de todo o mal. Agora vamos para a segunda parte da lição, que diz a guerra contra o pecado. A guerra contra o pecado. Vamos lá. A instalação do conflito. Eu vou ler toda essa parte aqui, né, que o contexto está bem claro, está interessante, né? Vamos lá, a guerra contra o pecado. Fez um barulho aqui agora há pouco, é que eu esbarrei no copo, caiu e quebrou, né? Mas vamos lá. A guerra contra o pecado, a instalação do conflito. Diz assim: a lei, uma vez conhecida, traz inconscientemente o pecado para a consciência. E assim a pessoa passa a ser um transgressor dos mandamentos de Deus. O pecado passa a dominá-lo, tornando-se seu senhor, embora ele tente resistir-lhe. O conflito instala-se na vida da pessoa quando o pecado ocorre. A sensação de que não conseguirá colocar em prática aquilo que Deus requer, domina o mundo dos sentidos, porque suas forças estão sobre o pecado. Ele o domina e o condena a pessoa ao fracasso.
Portanto, quando nós temos a revelação do pecado através da lei, nós passamos então a ter a consciência de que é possível vencer o pecado, de que é possível ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida entregue ao Senhor. É através da lei, através do estudo da palavra, que nós vamos tendo despertamento. E sem contar que às vezes também cai no nosso esquecimento a lembrança de certos pecados. Algumas lembranças de pecados vão saindo de nossa mente, e a partir do momento que nós vamos relendo a Bíblia, relendo a palavra, nós vamos adquirindo novamente a lembrança. Estou praticando isso e isso é pecado. Estou praticando isso e isso contraria a vontade de Deus. Estou pecando e isso impede que Deus abençoe, que Deus muda a minha vida, que Deus muda o meu lar, que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus dê a prosperidade, que Deus dê a boa saúde e o bem-estar. O pecado é a fonte de todo mal, o pecado é a fonte de toda a condenação, e por isso nós temos que fugir dele. E a Bíblia nos revela o pecado, não é para a nossa condenação, mas é para a nossa salvação. Como assim? Porque a partir do momento que a Bíblia revela um pecado em que nós estamos praticando, nós vamos ter a força do Espírito Santo para arrepender, para confessar e para abandonar o pecado, para não praticar mais, para fugir da aparência do mal, para não viver mais aquela mesma prática, aquela mesma conduta. Então, a instalação do conflito em nós torna-se uma guerra, e nós passamos a viver uma guerra espiritual entre a vontade do nosso corpo e a vontade do nosso espírito. Então nós precisamos ter o quê? Uma consciência de que o nosso corpo precisa do poder de Deus para vencer o pecado. O nosso corpo precisa da comunhão com o Espírito Santo para vencer o pecado. Vamos lá, dando sequência aqui ainda na guerra contra o pecado, vamos ver agora sobre o auto-engano. O texto de Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, fala de uma terrível batalha. E às vezes chega a ser tão frustrante que leva a pensar que o cristianismo funciona para os outros, mas para nós não. Quando nós olhamos a nossa vida pecaminosa, quando nós olhamos a nossa situação pecaminosa, nos dá vergonha, nos dá um constrangimento, porque parece que as outras pessoas estão conseguindo vencer o pecado e nós não. Dá aquela sensação que as outras pessoas estão conseguindo derrotar o pecado e nós não. Mas, no entanto, se nós formos observar, cada um tem a sua fraqueza, cada um tem o seu ponto fraco. Isso não justifica a permanência no pecado. Isso não justifica que devemos continuar praticando o pecado, continuar realizando os mesmos erros, os mesmos pecados. Isso não nos dá autoridade para isso, mas pelo contrário, nos revela a nossa natureza decaída e faz com que nós buscamos a cada dia a nossa santificação. Vamos buscar em oração, buscar em clamor, na leitura e meditação da palavra, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que nos leva à decadência, fugir daquilo que nos derruba. Muitos questionam se a vida cristã é possível, ou se de fato Deus está presente em nossa vida. Por quê? Porque a gente continua pecando, continua errando, continua fraquejando, e aí Deus dá o despertamento, a gente se arrepende, a gente se conserta, a gente abandona aquele pecado, aí passa um tempo, a gente percebe que abandonou aquele pecado, mas está praticando outro tipo de pecado. Está praticando outro tipo de pecado. Então, nós vamos sempre observar que nós estamos, de alguma forma, contrariando a vontade de Deus. E por isso que o apóstolo Paulo fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se não fosse aquela morte ali naquela cruz, se não fosse aquele sangue derramado ali naquela cruz, nós não teríamos a menor chance de voltar para Deus. Nós não teríamos a menor condição de voltar para Deus. Por quê? Por causa da nossa constante queda, por causa da nossa constante natureza pecaminosa, por causa da nossa constante prática pecaminosa. Conseguimos abandonar um pecado, conseguimos não praticar mais um tipo de pecado, mas de repente estamos praticando outro, né? Depois nós passamos a praticar outro tipo de pecado. O irmão Legilson pergunta, né? Sei que não existe pecado grande ou pecado pequeno, mas qual pecado para que a pessoa perde a salvação? É bem pertinente, né? É interessante essa pergunta. Todo pecado, ele nos leva à morte, né? A Bíblia é bem clara, né? O salário do pecado é a morte. Por que nosso corpo morre? Porque vai acumulando pecado ao longo da vida. E chega um tempo que o corpo não resiste mais. O que enfraquece a nossa carne, o que enfraquece o nosso corpo, o que nos traz doença, o que nos traz enfermidade, o que nos abate lentamente, dia após dia, nós vamos diminuindo a nossa resistência física, vamos envelhecendo, vamos ficando mais fraco, vamos ficando mais vulnerável, o acúmulo de pecado. Então, quanto mais vivemos, mais pecado acumulado e mais propenso aos males no corpo. Mas afinal, se não existe pecado grande, não existe pecado pequeno, todo pecado é pecado, qual o pecado que pode levar a perder a salvação? A Bíblia revela que o pecado que pode nos levar a perder a salvação é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu fico vendo assim, né? Muitas pessoas blasfemam contra Deus, blasfemam contra Cristo, blasfemam contra a igreja, contra a palavra, contra a liderança, e essas pessoas ainda têm a chance de voltar, se arrepender, se reconciliar com o Senhor. Por quê? Porque essa pessoa ainda não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, aí é um pecado que impede a salvação. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que clareia a nossa mente, que clareia o nosso pensamento para dizer isso é pecado, isso não é. Confessa esse pecado. Abra seu coração, conserte a sua vida. Não permaneça mais do jeito que está. Mude de vida, mude de atitude. Quem é que fala isso dentro de nós? Quem é que conversa assim, com gemidos inexprimíveis dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é o pecado imperdoável, porque é ele que nos convence do pecado. E se ele estiver distante de nós, se nós tornarmos inimigos do Espírito Santo, não teremos quem vai nos convencer, não teremos quem vai nos orientar sobre a vida espiritual, sobre a conduta espiritual. Porque no passado, Deus usava os profetas, Deus usava os sacerdotes, né, para falar com o povo, para chamar o povo para um despertamento, para chamar o povo para arrependimento. Mas hoje nós não temos mais os profetas para falar em nome de Deus. Nós temos a própria palavra de Deus. Nós temos a Bíblia escrita e acessível para nós. Porém, o convencimento quem dá é o Espírito Santo. Por isso, o pecado que mata definitivamente qualquer pessoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir a obra do Espírito Santo como se fosse obra diabólica, dizer que aquilo é obra do diabo, né? Ou então dizer que a obra do diabo é a ação do Espírito Santo. Então, por isso que o cristão deve ter muito cuidado com os espíritos enganadores, porque os espíritos enganadores levam à blasfêmia contra o Espírito Santo. Os espíritos enganadores levam a pessoa que está dominada por ele a blasfemar contra o Espírito Santo
e leva também outras pessoas a blasfemar contra o Espírito Santo. Então, muito cuidado com o espírito enganador, porque ele vem para confundir as ações do Espírito Santo e levar a pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Portanto, espero que tenha sido claro, e o cristão ele deve ficar atento na sua amizade com o Espírito Santo, na sua convivência com o Espírito Santo, se achegar cada vez mais ao Espírito Santo. E isso só é possível através de uma vida de oração, de uma vida de constante oração, de oração diária, meditação diária. Senão, não consegue força. Vamos lá, aqui na lição, traz aqui, com base no Salmo 51, as palavras usadas pelo salmista para descrever o pecado. Então, lá no Salmo 51, o salmista revela o pecado, ele descreve o pecado como transgressão. O que é uma transgressão? É uma invasão, né? É ir além do limite. Isso é transgredir, é passar dos limites. Chama também de iniquidade. O que é uma iniquidade? Uma perversidade. É uma atitude má. É uma conduta má. É uma conduta propositalmente errada. Isso é uma perversidade. O salmista também, no Salmo 51, usa a palavra mal para designar o pecado. E o mal é aquilo que danifica, é aquilo que quebra, é aquilo que rompe. Portanto, o pecado é aquilo que distancia-nos de um relacionamento perfeito com Deus e quebra a nossa ligação com Deus. O pecado, ele desliga a nossa convivência com Deus, né? Ele impede que nós continuamos ligados com Deus. E revela o pecado como pecado, que é errar o alvo, que é falhar, que é desobedecer, que é não seguir os princípios, não seguir as regras. E no Novo Testamento, o pecado, ele aparece também como alguns adjetivos, e vamos observar aqui, né? Errar o alvo, conforme João capítulo 1, versículo 29, Evangelho conforme escreveu João capítulo 1, versículo 29, o pecado aparece como errar o alvo. O pecado aparece também como transgressão, que é transgredir, né, que é não cumprir, é não respeitar. Está em Romanos capítulo 4, versículo 15. O pecado também aparece como perversão. O que é perverter? É você fazer o contrário, é você contrariar, é você saber que é de um jeito e fazer de outro. Isso é uma mente perversa, é uma mente voltada para o mal, uma mente que planeja o mal. Você pode ver isso no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 7, versículo 18. Também, no Novo Testamento, o pecado aparece como impiedade. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. E o que é a impiedade? A dureza do coração. O coração duro, o coração que não perdoa, o coração que não libera perdão, o coração que não ama, que não respeita, o coração disposto a conflito, disposto a fazer aquilo que é errado. Então isso é uma vida impiedosa. E o pecado no Novo Testamento, o pecado também aparece como rebelião, conforme Romanos capítulo 1, versículo 18. O que é rebelião? É você se levantar contra a autoridade de outro. Você se levantar contra a autoridade de alguém. Isso é uma rebelião. Então o pecado, ele nos torna rebelde contra Deus. Ele nos faz rebelar contra Deus, né? Então ficamos atentos aí com essas observações e com essas referências bíblicas a respeito do pecado. Bom, ainda falando do pecado como uma guerra espiritual, uma guerra entre o nosso corpo e o nosso espírito, vamos citar aqui um exemplo do enxerto de uma planta, né?
O que é o enxerto de uma planta? Você pega uma planta nova, né, e coloca nela um pedaço de uma planta mais velha, uma planta madura, e ela torna-se uma só planta. A metade para baixo é uma planta, a metade para cima é outra. É do mesmo gênero, é da mesma espécie, só que ao misturar a genética da planta nova com a planta mais antiga, essa planta nova ela torna-se produtiva antes do tempo. Então o pecado ele leva-nos também a uma precocidade. O pecado antecipa o mal em nós. O pecado ele adianta o mal em nós, e nós deveremos fazer enxerto em nossa vida não do pecado, mas da presença do Senhor. Nós não devemos enxertar em nossa vida o pecado, mas devemos enxertar em nossa vida o bem comum, que é a palavra de Deus, que é as instruções sagradas que nos levam a uma vida de paz, uma vida de harmonia e uma vida de felicidade. Aqui na lição diz: o pecado está como enxertado em sua natureza. É sua responsabilidade não permitir que o pecado reúne em seu corpo mortal. E em Cristo tudo é possível, inclusive subjugá-lo. Então, assim como o enxerto torna-se duas plantas, uma só, duas plantas, a mais antiga e a mais nova, torna-se uma planta só, assim também é o pecado em nós. Ele junta a natureza velha, que é a natureza de Adão, com a nossa nova natureza, nos transformando numa outra pessoa. E nós não podemos permitir isso. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos lutar contra essa velha natureza para que nós possamos, então, ter força e sabedoria e entendimento para vencer toda forma do mal. Vamos ver aqui algumas consequências sobre nossas vidas, né, que o pecado traz. Então, sobre a nossa vida física, o pecado ele traz a morte física, conforme Gênesis capítulo 3, versículos 2 a 17. O homem foi feito para ser imortal, né? O ser humano, o homem e a mulher foram feitos para não morrer, mas por causa do pecado surgiu então a morte física. Mas Deus, ele não altera o seu plano. Mesmo o pecado nos levando à morte física, Deus preparou a ressurreição. E é isso que nos alegra, é isso que nos dá esperança, é isso que nos enche de alegria, porque o nosso corpo um dia vai morrer, mas esse corpo um dia vai voltar a viver. E aí já será incorruptível, e aí já será imortal, e aí não pecará mais e viveremos para sempre nos propósitos do Senhor. Então, uma das consequências do pecado é a morte física, e a solução para o cristão, a ressurreição. É permanecer na fé para que viva eternamente. Outra consequência do pecado foi deixar a vida mais curta. Salmo 90, versículo 10. Você pode ver aí que a pessoa, para chegar aos 100 anos, são poucos, né? Poucos chegam aí aos 100 anos. Mesmo com tanta tecnologia, tratamentos, a medicina avançando, alimentação melhor, o ser humano tem dificuldade para resistir. É difícil a pessoa sair do pecado, né? Então, a vida da pessoa fica mais curta, conforme Salmo 90, 10. Vamos lá, outra consequência, dificuldade para a manutenção da vida. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. Então, a pessoa em pecado, ele tem dificuldade para manter a sua vida. Nós estamos todos os dias propensos a morrer. Um acidente de trânsito, um tiro aí num assalto, uma doença, sei lá, qualquer motivo aí nós podemos morrer. Então, diariamente a nossa luta é contra a morte. Diariamente
o inimigo tenta tirar a nossa vida e diariamente o Senhor vai acrescentando, dia após dia, a nossa vida. Então, essa dificuldade para manter a vida é uma das consequências do pecado, né? Uma outra consequência do pecado é a dificuldade na concepção, né? Gênesis capítulo 3, versículo 16. Você adquire uma dificuldade para compreender o bem e o mal, para compreender o que é certo, para fugir de toda a aparência do mal, para sair daquilo que é difícil, né? O irmão Legis comentou aqui, né, que é difícil a pessoa sair do pecado quando ele não tem a instrução da palavra. Ele não conhece o que é certo, não conhece a palavra de Deus e por isso ele tem dificuldade para sair do pecado. Realmente é assim, né? A pessoa que não conhece a palavra, ela se afunda cada vez mais no pecado e acha que está tudo bem e acha que está tudo certo. Mas Deus, ele não permite que ninguém passe pela morte sem conhecer a salvação. A pessoa diz, ninguém vai chegar no juízo final e dizer: Deus, eu sou inocente. Eu não sabia da tua existência, eu não sabia que a morte de Jesus era para a minha salvação, eu não sabia que eu poderia perder minha salvação por causa da minha conduta, por causa da minha vida. Não, ninguém no juízo final vai se apresentar com desculpas e com argumentos. Todos, por mais ignorante que seja, por desconhecer a palavra de Deus, vai ter pelo menos uma ou outra chance na vida de conhecer a palavra. Agora, a pessoa pode não aceitar a pessoa pode rejeitar a palavra. Agora, o acesso a ela, Deus sempre deu, Deus sempre proporciona. Então, não existe inocente, não existirá inocente no juízo final. No juízo final, a sentença vai ser culpado para quem passar por ele. E aqueles que estiverem em Cristo, a sentença será inocente, porque fomos inocentados pelo poder do sangue de Jesus. Vamos lá, vimos aqui então as consequências na vida física causada pelo pecado. Agora vamos saber das consequências espirituais, né? Algumas das consequências espirituais. A perda da comunhão com Deus. Então você vê hoje muitas pessoas esfriando na fé, distanciando da fé, perdendo a força de congregar, perdendo o ânimo de congregar. O que é isso? O pecado. O pecado que está presente, o pecado que está enraizado, o pecado que ainda não foi confessado, o pecado que ainda não foi abandonado. É isso que esfria a fé. É isso que tira a comunhão da pessoa com Deus. É isso que faz com que a pessoa não tenha força para orar, não tenha ânimo para orar, não tenha ânimo para congregar, não tenha disposição para as coisas de Deus. É a presença do pecado. Outra consequência espiritual é a separação do homem com Deus, conforme Isaías 59:2. O pecado, ele cria uma barreira entre a pessoa e Deus. Ele impede que a pessoa tenha um livre relacionamento com Deus. Impede que a pessoa tenha uma livre ligação com Deus. Outra consequência espiritual do pecado é o castigo eterno. Romanos capítulo 6, versículo 23. O pecado, ele leva a pessoa à morte eterna. E o que é a morte eterna? A morte física e a morte espiritual. As duas mortes juntas. A pessoa que morre fisicamente, estando ela morta espiritualmente, é o fim. Essa pessoa, no juízo final, se levantará para ser culpada e para ser lançada no lago do grande abismo. Agora, aquele que crer em Jesus como Filho de Deus, que aceita a Cristo como Senhor e Salvador, que medita na palavra, que tem uma comunhão plena com o Senhor, que tem uma vida de oração, essa pessoa, no juízo final, será dada como inocente, não por causa da atitude dela, mas por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. A outra consequência espiritual é a incapacidade para fazer a vontade de Deus. Romanos 7, capítulo 19.
A pessoa afundada em pecado, ela não tem qualquer disposição de fazer a vontade de Deus. Torna-se um desobediente, torna-se uma pessoa fracassada espiritualmente, uma pessoa completamente fora dos propósitos espirituais do Senhor. E uma outra consequência espiritual do pecado, a pessoa fica egoísta. Ela só pensa nela, ela não tem amor ao próximo, ela não tem respeito ao próximo. O filho não obedece o pai, não respeita o pai, a mãe, o marido não respeita a mulher também não respeita o marido. Na convivência social, a pessoa não respeita as leis do país, não respeita as normas de conduta social, ou seja, a pessoa fica egoísta, ela só pensa nela. Isso é consequência espiritual do pecado. Portanto, você pode ver aqui que o pecado ele traz diversos problemas para a vida espiritual e também para a vida física. Então, por isso nós temos que fugir do pecado, confessar os pecados, abandonar os pecados, para que tudo vai bem em nossas vidas. Vamos lá. O cristão, a terceira parte da lição, o cristão é vitorioso através de Cristo. Aí agora vem a solução. Até então a lição mostrava a nossa condição pecaminosa. Agora a lição vai mostrar a nossa solução. O sentido da lei na Bíblia. A palavra lei é usada em 3 sentidos. Um princípio a ser seguido, a lei de Deus que deve ser obedecida e a lei do pecado que nos leva ao fracasso. Então a Bíblia ela tem como lei, ela tem essas 3 finalidades: mostrar o nosso princípio cristão, a nossa natureza humana e a nossa natureza cristã, mostrar o poder da lei de Deus e mostrar o poder da lei do pecado. Então a lei de Deus nos leva ao arrependimento e à reconciliação com Deus. A lei do pecado nos leva cada vez mais ao distanciamento de Deus e à morte espiritual e também morte física. Vamos lá, o apóstolo Paulo, ele sentia prazer na lei de Deus que estava no seu íntimo e na sua mente. Ele deixa isso claro na carta aos Romanos, que para ele praticar a lei não era um peso, não era algo difícil, mas ele sentia prazer em ser obediente à lei de Deus. Ele sentia prazer em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ele sentia satisfação em viver corretamente. E assim também deve ser o cristão. Nós também devemos viver corretamente, viver na paz do Senhor, viver nessa alegria, dessa comunhão do Senhor. E isso nos proporciona através da leitura e meditação da palavra, porque a palavra de Deus, como lei, vai nos mostrar o princípio, vai nos mostrar a lei de Deus e vai também nos despertar sobre a lei do pecado. Ainda sobre o cristão é vitorioso através de Cristo, a responsabilidade cristã, né? Paulo aceita sua responsabilidade, mas sem culpar-se. Expressa confiança ao voltar-se para Deus, porque o Senhor Jesus é quem capacita para viver acima do pecado. Nós não vamos conseguir viver acima do pecado sem Cristo. Nós não vamos conseguir viver acima do pecado se Cristo não estiver com nós. Nós não vamos conseguir viver sem pecar se Cristo não for a prioridade em nós. Portanto, precisamos ter um relacionamento com Cristo que seja perfeito e duradouro. Precisamos ter uma convivência com Cristo de forma que a nossa natureza humana venha a ser menor do que a nossa natureza espiritual. Nós temos que inverter a situação. Geralmente, a vida física exerce força sobre a vida espiritual. E nós devemos inverter isso. A vida espiritual tem que ter mais força do que a vida carnal. Vamos lá. A vitória através de Jesus Cristo. Paulo pergunta: quem livrará o corpo da morte? E ele mesmo responde: dando graças a Deus por Jesus Cristo. Porque na cruz do Calvário a vitória foi garantida. Todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus.
Até do Antigo Testamento, sim. Até aquelas pessoas que viveram no tempo do Antigo Testamento, os pecados deles estavam sobre Jesus. Então a amargura de Jesus ali naquela cruz foi terrível, porque não foi só a dor física. Ali ele sentiu também a dor espiritual de todos os pecados acumulados sobre ele, de todos os pecados recaindo ali sobre ele. Ali ele assumiu a culpa de toda a humanidade. Desde Adão até o último que nascer, toda a culpa estava lançada ali sobre Cristo. Então você imagine o tamanho que foi o sofrimento dele. Porque não foi só um sofrimento físico. Não foi só uma dor física de ser crucificado. Além disso, tinha a dor do pecado. A dor emocional, a dor espiritual, aquilo que afeta o sentimento, tudo aquilo que machuca o sentimento estava ali sobre ele. Aí você faça ideia do tamanho do sofrimento de Jesus. Porque quando se fala em Jesus na cruz, a gente pensa só naquelas dores físicas e esquecemos das dores espirituais. Então a pessoa quando peca, a pessoa fica amargurada, fica deprimida, fica ressentida, fica irada, fica revoltada, fica apática, enfim, tem diversos sentimentos que a pessoa tem a partir do pecado. E tudo isso estava ali sobre Jesus. Então ele sentiu todos esses sentimentos de uma vez só, ali naquela cruz. Então foi um sacrifício terrível, foi uma dor terrível, foi um sofrimento terrível que ele passou ali para que nós pudéssemos, então, ser perdoados. E ali naquela cruz, todos os nossos pecados perderam domínio. Todos os nossos pecados perderam valor. Por isso, a única alternativa para o ser humano é se entregar a Jesus. É viver para Jesus. Não é um dia estar na fé, o outro dia está no mundo. De manhã está na presença de Deus e à noite está fazendo aquilo que desabona, aquilo que desagrada. De dia ou de noite está dando espaço para o espírito e depois já está dando espaço para o corpo, espaço para a carne. Muito cuidado com os prazeres do corpo, muito cuidado com os prazeres da vida, com a satisfação carnal. Procure dar prioridade ao que é espiritual, porque é isso que vai te levar para a vida eterna. Se você priorizar o que é espiritual, isso te garantirá a vida eterna. Se você priorizar o que é físico, o que é material, o que é carnal, isso te levará à condenação eterna. E a Bíblia tem dois destinos eternos para nós. Prevê a nossa salvação eterna, no descanso do Senhor, a paz eterna, a alegria eterna, a felicidade eterna, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, apenas alegria e felicidade. E a Bíblia revela também o outro destino, que é sofrimento eterno, que é dor eterna, que é aflição eterna, que é vergonha eterna, que é o azar eterno, que é o sofrimento eterno. Portanto, entregue a sua vida ao Senhor, porque essa vida na terra ela é passageira, a vida na terra ela dura pouco, portanto não perca uma eternidade por causa de alguns momentos aqui na terra. Não perca uma eternidade por causa de certas vantagens aqui na terra. Mas viva a cada dia como se aquilo fosse refletir no seu relacionamento com Deus. Viva a cada dia como se isso fosse determinante na sua relação com Deus, né? Para que assim você possa viver para o Senhor. E a conclusão da lição diz assim: como vencer o pecado? Em sua batalha contra o pecado, lembre-se de que ficar se condenando não vai adiantar nada, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Primeiro, o que você deve fazer? Você precisa entender a sua natureza na batalha.
Você precisa entender que na batalha espiritual você não tem força, você precisa do Senhor. Que você não tem condições, você não tem habilidade, você não tem força para lutar contra o pecado. Você precisa do Senhor. Então seja humilde e se renda ao Senhor. Seja humilde e dependa do Senhor. Seja humilde e diga: Senhor, faça com que teu sangue perdoe as minhas iniquidades, porque eu não consigo viver sem pecado. E aí o poder da cruz vai ser revelado em ti. Depois, você precisa descobrir onde é que você está perdendo essa batalha, ao permitir que o pecado reine em seu corpo. Tem muitas pessoas, e o apóstolo Paulo alerta muito sobre isso em suas cartas, que a pessoa confunde a liberdade cristã com a libertinagem. O que é a liberdade cristã? É a sua volta a Deus. O direito que você conseguiu através de Jesus de falar diretamente com Deus, de orar e a sua oração ser recebida. E a sua oração ser atendida, a sua oração ser ouvida por Deus. Então, isso é a liberdade cristã. É você ser livre do pecado para se unir novamente a Deus. E nós somos livres do pecado através do sangue de Jesus. E o que é a libertinagem? Libertinagem é aquela mente que pensa que tudo pode, que tudo é possível, que Deus não vai considerar aquilo e que ele pode viver, que ela pode viver do jeito que bem querer. E dane-se a lei, dane-se as pessoas, eu vou viver do meu jeito, eu vou viver do jeito que eu quero. Então isso é muito perigoso, isso é fatal. Então fuja dessa aparência do mal, fuja disso, para que o Senhor seja louvado e glorificado da sua vida. E finalmente, depois de ter descoberto a sua área de fracasso e de cuidar dela, você vai encontrar a liberdade em Cristo e ser um vitorioso. A partir do momento que você se convence de que você não consegue lutar sozinho, que você não tem força para pelejar sozinho, que você precisa do Senhor. Quando você toma essa consciência, isso passa a ter valor na sua vida. Isso passa a ter importância na sua vida. Portanto, se entregue ao Senhor. Viva conforme a palavra de Deus. Se renda à palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. E você vai viver bem hoje, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Você vai viver bem, da mesma forma que, morrendo, um dia você ressuscitará para viver eternamente, na paz e no descanso do Senhor. Amém? São essas as palavras de hoje da lição, que teve como título Compreendendo o Poder do Pecado. A próxima lição será a número 6, que terá como título Que é arrependimento? Portanto, na próxima aula estaremos estudando sobre o arrependimento, como arrepender, como se reconciliar com Deus. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado, e a sua luta contra o pecado não é uma luta só sua. O Senhor quer entrar nessa batalha, Ele quer te ajudar, Ele quer te livrar desse mal, mas seja obediente à palavra. Seja obediente e tudo dará certo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos, e queremos, Senhor, que essa palavra tenha poder em nós. Ajude-nos a livrar do pecado, a correr do pecado, a fugir do pecado, para que possamos buscar a santidade de Cristo, para que um dia possamos ressuscitar para viver na paz e no descanso do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estando você em Porto Velho, congregue conosco na Rua Cristina, 6291, bairro Igarapé. Amém? Estaremos lá para celebrar juntos ao Senhor. Na terça-feira, 19h30, e aos domingos, às 19 horas. Deus seja louvado e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, para que você seja uma pessoa forte espiritualmente para vencer toda forma do mal através de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.